Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Seguinte, esses dias eu recebi uma pergunta sobre taxa de substituição nucleotídica, se seria possível colocar a taxa de substituição nucleotídica dentro do programa Lamarck. Então, o programa Lamarck é um programa bem interessante para quem trabalha com genética de populações, com genômica populacional, com filogeografia, enfim, com diversidade genética, seja em qual especificidade você tiver, porque é um programa que estima a taxa de migração entre populações e também ele te dá insights sobre história demográfica populacional. Muito bem, então, coloco ou não coloco taxa de substituição nucleotídica neste programa? Assim como, por exemplo, no BIST a gente pode colocar e a gente consegue, então, calibrar, fazer uma série de coisas. Gente, não, a gente não coloca a taxa de substituição nucleotídica por sítio por ano dentro do Lamarck. E a gente pode fazer isso de uma forma indireta, tá? Eu até revisei todo o programa, porque às vezes passa, né? De repente eu tô doida, né? E mandei um e-mail para a autora, para Mary Cooner, e ela me respondeu: não, é isso mesmo, a gente não coloca a taxa de substituição nucleotídica, de fato a gente faz isso de uma forma indireta. E qual é a forma indireta da gente colocar a taxa de substituição nucleotídica lá dentro? Que na verdade não é colocar, né? A gente pode fazer o cálculo do número do tamanho efetivo populacional a partir do θ, quando a gente multiplica pela taxa de não a taxa de substituição nucleotídica por ano, mas por geração. Então, para isso você precisa ter o seu dado de geração. Como assim, Nath, dado de geração? Você tem que ver sua espécie e identificar qual é o tempo de geração da sua espécie para que você consiga fazer estimativas. Por exemplo, em humano, geralmente a gente tem 20 anos, tá? Como tempo de geração. Mas a gente sabe que isso é o que? Subestimado, né, gente? Então, por isso que eu até nem ensino muito o cálculo do tamanho efetivo dentro do curso, porque é uma coisa muito, o que eu posso falar para vocês? Que tem muito erro agregado. Mas se você tiver a informação certinha, você pode colocar. Então, essa é uma forma de você, de uma certa maneira, trazer isso para dentro do programa. Isso porque o Lamarck, ele trabalha com ele assume que há igual probabilidade de mutação entre todos os sítios. Então, o forte dele, de fato, é captar se a gente tem as assinaturas de história demográfica e também estimativas de imigrantes. A gente pode fazer também de uma outra forma, que é uma forma indireta. Como assim uma forma indireta? Não, todas são indiretas, né, gente? Mas assim, quando você vai fazer o seu input, o Lamarck, ele tem um programa que ele faz inputs. Exatamente, a gente não faz manual, ele tem um conversor. Convertor? Ah, deu pau aqui na minha cabeça. Enfim, vocês entenderam. Então, por lá a gente consegue fazer essa conversão. Lá, quando você for montar o seu input, você tem que apertar num botãozinho lá que está escrito divergência. Aí, quando você apertar, vai estar escrito done. Então, a gente precisa de um dado externo, porque quando você clica nisso daí, aí lá no Lamarck a gente vai ter a possibilidade de colocar um dado de quê? Um dado de calibração secundária, só dessa forma, senão você não consegue. Então, você pode pensar, por exemplo, em calcular no BEAST, fazer uma análise no BEAST, identificar a datação. Vamos pensar, 2 grupos aí divergiram em 1 milhão de anos. Então, você vai pegar esse 1 milhão de anos e vai dividir por gerações para você ter o tempo de geração. E aí, lá no Lamarck, numa opção que chama Epoch Time ou Epoch Boundary, não lembro agora, mas Epoch alguma coisa, você vai colocar esse dado. Então, são essas duas formas que a gente tem de fazer isso indireto. Ah, tem uma outra forma também que a gente pode inserir, que seria uma proporção. Então, você consegue colocar no Lamarck uma proporção. Como assim uma proporção? Eu sei uma taxa base, vamos dizer assim, e eu sei que tal região ela é 40% mais rápida a taxa de substituição do que a outra. Então, você consegue colocar essa proporção. Eu coloco isso nos meus modelos, gente, até hoje eu nunca precisei. Para aquilo que eu estimo é suficiente, eu sempre consegui atingir níveis excelentes de IES, simplesmente colocando as coisas lá dentro, sem essas taxas de forma indireta, assim. Mas é possível calcular o tamanho efetivo populacional, como eu falei, aí você pode fazer o cálculo no Excel, e eu já publiquei também com esse tamanho efetivo populacional, porque eu tinha o dado da espécie, beleza?